Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Em sessão plenária na quarta-feira, foi aprovado em primeiro turno o projeto de adesão do município de São Paulo à privatização da Sabesp. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, foi privatizada em dezembro do ano passado na Assembleia Legislativa pelo governo estadual. Com a transferência para a iniciativa privada, cabe ao município de São Paulo firmar um novo contrato para garantir a prestação de serviços. O projeto, enviado pelo prefeito para a Câmara Municipal, passou por uma série de discussões e estudos a fim de contemplar os munícipes com uma proposta que possa atender a população como um todo e trazer vantagens, já que São Paulo responde por boa parte do lucro da Sabesp. O substitutivo votado em plenário apresentou algumas garantias e vantagens nesse sentido. Alguns pontos que trazem benefícios para os cofres públicos da cidade de São Paulo, e esses benefícios poderão e deverão ser revestidos, investidos em habitação de interesse popular, na despoluição das duas represas, Billings e Guarapiranga, da regularização das comunidades irregulares hoje, com oferecimento de uma habitação digna para essas pessoas. E a discussão que tem que ser levada aqui para a população, para todos que assistem aqui à Rede Câmara, é se a cidade irá aderir ou não como cliente da Sabesp. A cidade de São Paulo não é uma ilha. Ela depende de toda a infraestrutura da Sabesp. A cidade de São Paulo é a maior cliente, com faturamento corresponde a quase 46% de todo o faturamento da Sabesp. Cabe aos vereadores e vereadoras buscarem avanços que possam melhorar o atendimento, garantir a manutenção da tarifa para não termos aumentos abusivos, garantir a manutenção da tarifa social com uma ampliação. Esta tem que ser a nossa luta principal. Hoje existe esse fundo FMSAI que recebe 7,5% de todo o faturamento da Sabesp. No acordo que foi firmado, com a venda das ações imediatamente, 3% até 2029 será antecipado aos cofres do município. O equivalente a 1,240 bilhão de reais. Esses valores serão destinados para trabalhar na prevenção dos nossos mananciais e resolvermos a situação para oferecermos tratamento e coleta de esgoto e fornecimento de água, principalmente aos mais vulneráveis aqui da cidade de São Paulo. O projeto foi amplamente discutido pelos vereadores. Para a base do governo, o processo de privatização, da forma como vem sendo construído, traz importantes benefícios. É ter água tratada, água limpa e esgoto tratado para a população de São Paulo. Hoje, nós já estamos mais seguros daquilo que nós estamos votando, com as garantias de antecipação de investimentos, ampliação da porcentagem de investimento, tendo um conselho paritário entre o governo do estado e a prefeitura que é deliberativo. A Sabesp também com compromisso de aderir ao nosso programa de precatórios, onde vai ter uma redução da dívida que a prefeitura tem com a Sabesp, já transitada e julgada, de mais de 3 bilhões de reais, caindo para 1,4 bilhão. Então são avanços, mas até a segunda votação nós queremos um pouquinho mais, nós queremos mostrar e garantir principalmente o atendimento nas periferias da cidade, prioritariamente. Existe um número enorme da população sem água tratada, sem esgoto, criança pisando em esgoto. Não tem como a gente manter uma empresa como a Sabesp, que está há anos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e que não cumpre com o seu papel social. E não há dúvida de que a gente tem que apoiar essa privatização, não há dúvida de que a gente tem que levar água limpa para todos. Em votação, o projeto foi aprovado pela maioria dos vereadores. Foram 36 votos favoráveis e 18 contrários das bancadas do PSB, PT, PSOL e do vereador Adilson Amadeu do União. Que até agora não me provaram todos os estudos que foram feitos para mudar a mão de direção e privatizar. Se está dando prejuízo, eu não acredito. Se as águas hoje da Sabesp, o tratamento é ruim,
ainda não me provaram. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi dado a privatização e o Rio de Janeiro hoje paga uma taxa de água de 114% acima do que era antes. E a água muito maltratada. Eu sou base do governo, mas não voto a favor da privatização. A Sabesp é uma das maiores empresas públicas que já existiu no estado de São Paulo. A Sabesp vem sendo reconduzida de uma forma espetacular desde os governos de Mário Covas, não é uma questão mais partidária. A Sabesp hoje é uma das tecnologias de ponta maior do mundo. A Sabesp é a empresa pública do melhor serviço público que existe hoje no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Então eu quero um argumento para privatizar uma empresa que dá lucro. Eu não vejo cidadãos e cidadãs reclamar do serviço da Sabesp. A Sabesp não dá prejuízo. Se desse prejuízo, provem para nós, eu votaria a favor. Por isso que eu sou radicalmente contra a privatização. Eu tenho certeza que a taxa vai ser aumentada, vai virar a Enel da vida, que prejudicou, que aumentou a tarifa, que o serviço piorou e eles estão tirando aquilo que é um serviço público de qualidade para um serviço público privado e que vai se tornar com certeza de péssima qualidade e vai onerar o bolso dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade de São Paulo. E não é só a questão de acesso à água, mas assim, saneamento básico tem a ver com qualidade de habitação, tem a ver com aproveitamento escolar, tem a ver com saúde pública. Então é muito importante, tem muito impacto em todas as outras políticas públicas. Então é muito sério o que está se tratando aqui, tratar dessa maneira, com esse andamento a toque de caixa, nessa pressa, nesse atropelo, é um desrespeito profundo com a população de São Paulo. Na audiência pública, nas duas que tiveram, ficou absolutamente provado que a população é contra. Não teve nenhuma experiência que deu certo de privatização de água e esgoto no Brasil. Por que que em São Paulo seria a primeira vez? A gente já teve esse tipo de experiência, sem contar que tem partes nessa adesão que são muito perigosas. Por exemplo, o tal do plano de investimentos até 2060, na prática, significa que a cidade fica presa à Sabesp privatizada até 2060. Enquanto São Paulo não pagar o plano de investimentos que está sendo prometido, a própria população não pagar, não vai poder trocar. Os líderes do PSOL, Elaine, do Quilombo Periférico, e do PT, Senival Moura, propuseram emenda para garantir a manutenção do valor da tarifa social e cobertura do abastecimento para cerca de 1 milhão de pessoas na cidade. A emenda foi rejeitada por 36 votos a 14. O projeto continua sendo discutido nas audiências públicas até a segunda votação. Olá, Amálio. Como sempre é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Privilégio, Carol, participar com você e com os nossos telespectadores. Olha, a gente viu aí a aprovação, em primeiro turno, do projeto de adesão do município à privatização da Sabesp, mas como a própria Elis Marina falou, as discussões continuam aqui na Câmara. Sim, inclusive com audiências públicas que já estão marcadas, não é? Neste sábado teremos uma audiência pública em Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo. Na próxima semana também teremos audiências. Então, a discussão continua. Até porque o projeto foi aprovado em primeira votação. Até a segunda votação, ainda muita coisa pode acontecer. Agora, o que tem que ficar claro é essa questão da cidade de São Paulo em relação à Sabesp. Não se está votando aqui a privatização da Sabesp, até porque a Sabesp já foi privatizada. Pelo menos a votação já aconteceu na Assembleia Legislativa e a sanção do governador do estado. Então, a privatização já ocorreu. O que falta acontecer? A transferência do controle acionário. E aí entra a cidade de São Paulo. E ela tem que entrar. Por que ela tem que entrar? Primeiro, porque é a empresa que é a cliente maior da Sabesp, né? Em média, 47% do faturamento da Sabesp vem da cidade de São Paulo. Vem da gente, que paga a nossa conta de água. Então, o que tem que acontecer? A lei 14.934, ela é de 2009. Está muito claro no artigo 2º lá, que se houver a transferência do controle acionário, o contrato entre a cidade de São Paulo e a Arcesp, que é a agência reguladora, que foi a mediadora com a Sabesp, deixa de existir. São Paulo fica sem o serviço de água e saneamento. Ou cria um serviço municipal, ou entra com a Sabesp, teoricamente privatizada. E é o que está acontecendo. Por quê? Porque o projeto 163, que foi votado e aprovado em primeira,
que vem da Prefeitura, está muito claro na ementa, na justificativa, para você entender bem, o seguinte: este projeto autoriza a cidade de São Paulo a promover um contrato para o setor de água e saneamento básico. E tem muito claro lá, revogando artigo 1º ao 5º da Lei 14.934. E onde é que está o artigo 2º? Veja, está revogando do 1º ao 5º artigo. No artigo 2º é que diz, se transferir o controle acionário, São Paulo está fora. Então, de uma certa forma, a Câmara Municipal de São Paulo é que vai autorizar a cidade a promover um novo contrato da cidade de São Paulo com a Sabesp, até com uma Sabesp privatizada. Então é isso que está acontecendo aqui na Câmara. Esse é que é o debate. Foi dada, em princípio, aprovação para a adesão da cidade de São Paulo ao processo de privatização, que não acabou. Por quê? Porque o controle acionário ainda não foi transferido. Então, só para vocês entenderem bem. Agora, foi aprovado em primeira, temos que aguardar as audiências públicas e ver o que mais nós vamos ter em relação a esse projeto aprovado em segunda votação. Aí sim, vai a sanção do prefeito. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai saber mais sobre as audiências públicas promovidas pela Câmara que estão debatendo a privatização da Sabesp. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Nesta semana, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente realizou 3 audiências públicas para debater a adesão do município à privatização da Sabesp. Confira como foi o debate que antecedeu a votação em plenário. O debate, realizado pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, reuniu movimentos sociais, coletivos e a população em geral, que lotou o Salão Nobre da Câmara e se posicionou contrária ao projeto 163 de 2024 do Executivo, que trata da privatização da Sabesp na capital. Alguns participantes criticaram a perda da autonomia do município em relação à gestão da água. E as nossas vidas não podem ficar à mercê do lucro. Serão milhares de paulistanos que vão receber um serviço precarizado e ter que pagar ainda mais caro por isso. A gente sabe muito bem que privatização é precarização. Essa casa erra historicamente ao não respeitar mais uma vez a Constituição de 88, no seu artigo 225. Água é um componente essencial ao meio ambiente e não é uma mercadoria que se possa dispor de modo privado em termos de soberania nacional. Já outros participantes criticaram a pouca discussão em relação ao projeto. É um privilégio voltar a essa tribuna, depois de alguns anos. Pena que por um motivo como esse, né? Por uma discussão que nem deveria estar sendo feita, né? Porque água é um direito universal. Que democracia não é só o direito da gente se expressar, não, vereador. Democracia é fazer valer o direito, o interesse da maioria. Não é só ouvir a opinião das pessoas, é fazer valer a opinião das pessoas. E a população paulistana é contra a privatização da Sabesp. E é isso que a gente quer fazer valer aqui nessa Câmara, que deveria ser a casa do povo. Deveria representar o interesse do povo. Diversos vereadores também se manifestaram. Integrante da Comissão de Política Urbana, a vereadora Silvia, da bancada feminista do PSOL, destacou que as bancadas do PT e do PSOL entraram com uma ação popular na Justiça para adiar a votação do projeto e garantir a realização de mais audiências. Da forma como está acontecendo, está atropelando o processo democrático. Por isso entramos na Justiça para que esse processo seja
parado, né? Que pare hoje, que não seja votado e que a gente possa, sim, ouvir a população nas audiências públicas, que a gente possa ter todas as comissões apreciando o projeto, porque um tema de tanta relevância para a cidade de São Paulo não pode ser votado dessa forma atropelada. Já o relator do projeto no colegiado, o vereador Sidney Cruz, do MDB, defendeu a proposta. Houve avanços significativos, como, por exemplo, a antecipação dos 3% do FMSAI. Nós estamos falando de 1.240 bilhões de reais. Com esse recurso de 1.240 bilhões, nós vamos conseguir resolver a situação das comunidades irregulares com a construção de habitação de interesse popular, fazendo com que essas pessoas, de fato, tenham a dignidade que elas merecem. Por fim, o vereador Rubinho Nunes, do União, presidente da Comissão de Política Urbana e responsável pela condução da audiência, avaliou o debate. Conseguimos ter êxito, um debate muito amplo, com opiniões favoráveis, contrárias, o que enriquece muito o projeto. Vai ser votado em primeiro turno hoje e vai ser construído em audiências públicas até a segunda votação. Mário, como a gente estava falando já no primeiro bloco, é fundamental a realização dessas audiências públicas, da participação da população, tanto que você até já comentou aqui, neste sábado tem audiência pública na Zona Sul de São Paulo, em Parelheiros, né? Às 9 horas da manhã, em Parelheiros, extremo sul da cidade de São Paulo, local onde tem uma população importantíssima, porque estão ali pertinho da represa Bines, da represa de Guarapiranga. Então isso é também, a população tem que se manifestar. É um projeto em que a população que está se manifestando faz parte desses quase 47% em média do faturamento da Sabesp. Então a população tem que se manifestar. Aqui na Câmara, na segunda-feira, às 11 horas da manhã, também haverá uma audiência pública e outras também, né? Ainda as comissões podem até, de repente, vamos marcar uma audiência aqui. Então, até votar em segunda, nós vamos ter ainda muita discussão. Agora, o que fica muito claro é o seguinte, as pessoas estão preocupadas com a questão das privatizações que já ocorreram no mundo e automaticamente houve aumento da tarifa. Existe por parte dos vereadores da situação, vereadores que estão apoiando o projeto, uma, pelo menos, intenção de ter uma salvaguarda para não ter esse aumento na conta. Olha, nós vamos participar, São Paulo vai assinar lá a adesão à Sabesp privatizada, mas é o seguinte, nós queremos algumas coisas. Essas coisas que ainda estão sendo discutidas e nós só vamos saber quando o projeto for para a segunda votação. O que vai acontecer lá? Muitas coisas que são ditas nas audiências públicas são aproveitadas pelos vereadores. Os vereadores param um pouquinho, analisam, pegam as propostas e a gente só vai ter uma ideia efetivamente de como vai ficar quando o projeto for votado em segunda votação e aí ser aprovado, vai à sanção e aí sim a cidade de São Paulo fica autorizada a assinar um novo contrato de água e saneamento básico com a Sabesp já privatizada, porque aí pode transferir o controle acionário que São Paulo já está podendo participar por causa desse projeto que eu expliquei anteriormente aqui no programa. Exatamente. Lembrando que quem quiser todas as informações, saber o horário certinho de audiência pública, é só entrar no hot site, sãopaulo.sp.leg.br/debate Sabesp. Lá você encontra todas as informações das audiências públicas, dos debates que estão acontecendo aqui na Câmara, né, Mário? Sem dúvida, sem dúvida. E na reunião de quinta-feira, a CPI dos furtos de fios e cabos ouviu o representante do IPEM-SP, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, sobre a fiscalização de produtos irregulares. O diretor do Departamento de Metrologia e Qualidade do IPEM São Paulo, Harrison Matos Ferraz, detalhou o organograma do Instituto, quais suas atribuições e como se dá a fiscalização especificamente dos fios e cabos. O IPEM ele atende quando ele é instado por outros órgãos públicos. Por exemplo, nós recebemos ofícios tanto do Ministério Público, como muitas vezes demandas da Polícia Civil em inquéritos criminais. Então, quando recebemos demandas, nós fazemos a fiscalização ao local que é demandado, fazemos a coleta do fio, os fios são encaminhados para o nosso laboratório, onde nós emitimos um laudo, e esse laudo é enviado para
o demandante. O representante do IPEM São Paulo também alertou para os riscos que o uso de fios e cabos irregulares traz para a população. Para cada seção nominal, que também chamamos de bitola, existe uma resistência elétrica que o fio tem que ter. Só que quanto maior a resistência elétrica do fio, maior é a dificuldade dele de conduzir eletricidade, né? Então ele esquenta. Quando o fio ele é mais fino, tem uma seção menor do que a nominal, que é aquela que está na embalagem, ele pode aquecer pelo efeito Joule. E quando um fio aquece, aí está sujeito a incêndios, a algum tipo de acidente. Ainda deu dicas de como identificar mercadorias irregulares. A primeira coisa é atenção à embalagem. Na embalagem deve estar claro quem que é o fabricante do produto. Deve estar claro a norma daquele produto. Deve estar claro a sua certificação junto ao Inmetro. Fios e cabos para instalações prediais ou residenciais tem que ser certificado pelo Inmetro. No número de registro, ele pode consultar no site do Inmetro. Após a oitiva, o relator da CPI, vereador Coronel Salles, do PSD, informou que uma das propostas da comissão é a criação de um comitê para fiscalizar e coibir a comercialização de fios e cabos irregulares. Nós já saímos com uma conclusão aqui, será uma propositura da criação de um comitê na cidade de São Paulo, integrado por órgãos municipais como subprefeitura, Secretaria de Fazenda, e convidar outros órgãos do Estado, por exemplo, Junta Comercial, Secretaria Estadual da Fazenda, IPEM, Polícia Civil, Polícia Militar, e no âmbito federal, Inmetro, para que a gente consiga, sob a égide, sob a luz da segurança das pessoas, reunir pelo menos uma vez por mês para afinar o trabalho. Já o vice-presidente da comissão, vereador Eli Correia, do União Brasil, avaliou a reunião. Eu vi como muito saudável essa reunião, porque mostra que, primeiro, precisamos nos preocupar com essa segurança e não apenas, então, somente deixar por conta das indústrias. Vamos nós nos preocuparmos com detalhes, exigirmos qualidade, porque ao exigirmos qualidade estamos tendo a nossa própria segurança sendo preservada. Além da oitiva, a CPI aprovou 3 requerimentos. Um pedido de colaboração de diferentes órgãos nas investigações da comissão, questionamentos adicionais ao IPEM São Paulo e um pedido de colaboração do Instituto nos trabalhos da CPI. Málio, como a gente sempre fala por aqui, né, aqui no programa, a população precisa ficar atenta na identificação dessas mercadorias irregulares. Muitas vezes elas são mais baratas, mas precisa ter muita atenção porque é muito perigoso. Não se pode usar aquele ditado barato sai caro, né? É o que vai acontecer. Pagar mais barato vai sair caro. Então, esse ditado você tem que pensar e prestar atenção. O barato, principalmente nessa situação, sair caro é prejuízo. Pode até pegar fogo, pode ter incêndio. Então, a gente tem que parar um pouquinho e pensar. O consumidor, aquela pessoa que está nos assistindo, que vai comprar, né, fios e cabos, primeira coisa, tem que se certificar de um local onde ele tenha confiança naquele produto. Confiança, primeira coisa. Outra coisa, certificações, o que foi explicado aí, você tem Inmetro, você tem a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, você tem como entrar na internet e colocar lá, certificação de fios e cabos elétricos. Vai aparecer lá um rol de informações, onde você pode entrar via internet e saber efetivamente as especificações necessárias. Acontece muito, eu faço isso sempre em casa. Nas tomadas, eu sempre costumo, depois de usar, colocar a mão para ver se ela não está quente. Já aconteceu de estar quente. Então, por quê? Porque o fio, é aquilo que ele falou na matéria, o convidado da CPI. Ele falou, se o fio for fino, ele vai esquentar, por causa da amperagem que é maior. Então, tem tudo isso que tem que ser feito. Agora, tem que tirar o chapéu para a CPI. A CPI está fazendo um trabalho muito legal, que está reverberando, como eu sempre digo, em nível nacional. Não só aqui em São Paulo, mas no estado todo, no país todo.
porque as pessoas estão pensando duas vezes quando forem adquirir fios e cabos. Será que é bom? Ah, mas tem um selo aqui que é bom, mas será que esse selo é o selo? Ou será que estão também falsificando? Que acontece muito. Tem lá o selo, mas o selo é de mentirinha. Então também não pode. Eu acho que chamar a atenção da população para isso é, sem dúvida nenhuma, uma grande tarefa dessa CPI. E ela está fazendo, né, Carol? Com certeza. Mário, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa, seus comentários sempre fundamentais para a gente, para quem está assistindo. Com certeza. Tentar trocar em miúdos o que acontece aqui no Legislativo paulistano para você que está nos assistindo. Tentar explicar o máximo possível, que é claro, a decisão sempre é sua. A população de São Paulo é aquilo que eu sempre digo. Por que tem audiência pública aqui? Porque a população tem que vir aqui falar, tem que vir aqui denunciar. É para isso que a Câmara Municipal de São Paulo existe aqui, tá certo? Mas sempre é um privilégio, viu, Carol? Obrigada. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.